Olá, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações biquadradas. Tranquilo? As equações biquadradas são equações que podem ser reduzidas e resolvidas por meio de equações do segundo grau. Vamos lá, vamos à definição de equação biquadrada. São equações que podem ser escritas na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Observe que as equações biquadradas só possuem expoentes pares. Legal? Outro ponto importante. São equações biquadradas. X à quarta menos x ao quadrado mais 4 igual a zero, uma equação biquadrada completa. Aqui nós temos uma equação biquadrada incompleta, porque o coeficiente c, que é o termo independente, não aparece, ele é igual a zero. Aqui, 3x à quarta menos 27 igual a zero, o coeficiente b do x ao quadrado, que é igual a zero. Tranquilo? Aqui nós apresentamos alguns exemplos de equações que não são biquadradas. Na primeira equação tem o x ao cubo, por isso que ela não é biquadrada. Na segunda equação eu tenho o menos 2x ao cubo e também tenho mais 2x. Tenho termos com expoente ímpar, então elas não são biquadradas. E no terceiro exemplo nós temos que o 3x, o expoente do x que não aparece seria 1. Um expoente ímpar não pode, ela não é um exemplo de equação biquadrada. Legal? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos lá. Vamos definir uma sequência prática para a resolução de uma equação biquadrada. Beleza? Vamos considerar a equação da forma geral. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Nessa equação, o primeiro passo vai ser substituir x à quarta por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Legal? Assim nós vamos encontrar a equação ay ao quadrado mais by mais c igual a zero. Resolvendo essa equação, nós vamos obter o y1 e o y2, as duas raízes da equação do segundo grau. Como o x ao quadrado é igual a y, nós temos que o x é mais ou menos a raiz de y. Esse será o terceiro passo. Legal? No quarto passo, vamos determinar a raiz quadrada de cada um dos valores de y, o y1 e o y2 que nós obtivemos. Legal? Calculados esses valores, nós vamos ter para x igual a mais ou menos y1, duas raízes. Para x igual a mais ou menos y2, outras duas raízes. Quer dizer que a solução de uma equação biquadrada terá 4 raízes, até 4 raízes, que serão os possíveis valores de x. Legal? Tranquilo? Claro? Entendido? Então tá, vamos seguir em frente. Vamos fazer o exemplo x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. No primeiro passo, qual vai ser? Substituir x à quarta por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Legal? Então a equação obtida vai ser y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. Vamos resolver essa equação. Para resolver, vou calcular o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. 13 ao quadrado é 169, expoente par fica positivo, menos 4 vezes 1 vezes 36, menos 144. Fazendo a diferença, temos que o delta vale 25. Legal? Tranquilo? Vamos calcular o y. É menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Menos com menos fica mais 13. Mais ou menos, raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Então, para o sinal positivo eu tenho um valor de y e para o sinal negativo eu tenho um outro valor de y. 13 mais 5 sobre 2 é 18 sobre 2, que é 9. 13 menos 5 sobre 2 é 8 sobre 2, que é 4. Legal?
E agora, o próximo passo vai ser o quê? Vamos pegar e calcular a raiz quadrada de cada um dos valores de y. Legal? Então vamos aqui nessa nova tela, calcular essas raízes. Como o y é igual a x ao quadrado, o x é mais ou menos a raiz de y. Então x é mais ou menos a raiz de 9, raiz de 4. Para y igual a 9, x igual a 3 ou x igual a menos 3. Raiz quadrada de 4 vai ser 2, então vai ser mais 2 ou menos 2. Para escrever a solução, a gente coloca em ordem crescente. Não que seja errado colocar fora de ordem, mas colocando em ordem crescente. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Lembrando que a solução são somente os valores de x. Legal? Ficou claro? Tranquilo? Entendido? Então tá. Então vamos para o próximo exemplo. No exemplo 2, a equação é x² mais 4x ao quadrado menos 60 igual a 0. Primeiro passo, substituir o x² por y ao quadrado e o x ao quadrado por y. Assim, a equação do segundo grau para ser resolvida é y ao quadrado mais 4y menos 60 igual a 0. Legal? Primeiro passo é calcular o valor de delta. b ao quadrado menos 4ac. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que vale menos 60. 4 ao quadrado é 16 e aqui menos com menos fica mais. 4 vezes 1 vezes 60, 240. Quer dizer que o delta vale 256. E o y? A equação é y. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, menos 4 mais ou menos 16 sobre 2. Legal? Então quer dizer que y1 é menos 4 mais 16 sobre 2 e o y2 é menos 4 menos 16 sobre 2. Mais 16 menos 4 vai dar 12 sobre 2, 6. Menos 16 menos 4, menos 20, dividido por 2 vai dar menos 10. E agora, o que acontece quando tem o y negativo? Vamos ver? Então vamos para o próximo quadro. Nós resolvemos a equação do segundo grau e calculamos y igual a 6 e y igual a menos 10. Como o x ao quadrado é igual a y, o x vai ser mais ou menos raiz de y. Então, x é mais ou menos raiz de 6 e x mais ou menos raiz de menos 10. Raiz de 6 existe? Sim, ela existe. Só que ela não é exata. Então, eu vou deixar mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Raiz quadrada de menos 10 existe dentro do conjunto dos números reais? Não. Então, quer dizer que nesse caso nós não temos uma raiz real. A solução será formada apenas pelos valores de x1 e x2, pela raiz quadrada do número positivo. Legal? Então, o conjunto de solução, colocando em ordem, menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Tranquilo? Ficou fácil? Legal? Quer dizer que quando o y for negativo, não terá raiz para o x. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou clara a aula de hoje? Espero que sim. Qualquer dúvida, nós estaremos lá no fórum para tirar as suas dúvidas. Um abraço e um bom estudo a todos. Tchau, tchau.